Oi, gente. Mais um Roda Viva, mais um resumo e análise agora do candidato Guilherme Afif Domingos, né? E nós vamos aí fazer análise. Eu sou André Teixeira Jacobina e você chegou ao canal A Nova Máquina do Tempo, um canal que discute principalmente política, mas também filosofia e ciência. Tem sessão de entrevistas e toda sexta-feira eu analiso filmes e seriados, não é? Pois bem, essa entrevista no Roda Viva começou com a discussão, ele já foi apresentando logo, que é a nação que deve determinar o Estado de cima para baixo, uma frase que ele repetiu algumas vezes e também repetiu algumas vezes a defesa do voto distrital. Aí já vai uma primeira observação. Um país que tem voto distrital, que é os Estados Unidos, tem um sério problema com uma coisa chamada gerrymandering, que é as pessoas, os deputados, não deputados, os congressistas, né? Eles redesenham o distrito de forma que eles sempre se reelejam. Então, o desenho dos distritos é politizado e esse é um problema sério do voto distrital. Eu defendo o voto distrital, desde que o desenho seja feito exclusivamente por técnicos e autarquias independentes do governo. Não pode ser politizado, porque tem experiência lá nos Estados Unidos. Sobre financiamento, ele falou que vai utilizar crowdfunding, que ele não deveria ter usado uma expressão em inglês, mas basicamente ele vai se basear, não vai ter financiamento partidário, então vai basear em doações e tal. Ele é questionado sobre o fato de ele ter feito parte do governo de Maluf, Pita, Alckmin, Dilma, e se ele não seria um político igual aos outros. E aí ele usa mais uma frase de efeito, ele diz que não serviu a governos, mas assim a sua causa. E ele vai detalhar qual é a causa dele e eu acho até que tem uma boa dose de coerência em relação ao que ele defende, né? Pelo menos por essa entrevista e pelo que a gente conhece da vida dele, essa coerência parece existir. Ele critica, no caso do Lula, o recente, agora, né, o aparelhamento do judiciário, mas eu acho que ele se esquece aí que ele parece só estar vendo um lado do aparelhamento judiciário, né? Embora eu concorde que o Favretto não deveria ter feito o que fez, até pela ligação dele com o PT, o Moro é absolutamente ligado ao PSDB, com fotos, com muitas amizades, isso depois de já ter virado juiz e de certa importância. Então, não é da juventude do Moro. Então, ele também é bem suspeito para fazer suas análises. Questionado sobre alianças com o PSDB, ele diz que essa aliança tem mais uma dimensão local e tal. Depois ele ressalta que, e os próprios membros da bancada ressaltam que ele é o criador do impostômetro, do Simples, que é o imposto de renda simplificado, né, um regime tributário diferenciado, né, são alguns dos feitos dele, digamos assim. Depois ele critica o sistema tributário, dizendo que ele é regressivo, que ele é custoso, coisas que, enfim, é ponto pacífico entre esquerda e direita, e nós todos, a esquerda defende um sistema tributário progressivo, então ele dizer que é regressivo como crítica, enfim, não vai encontrar divergências na gente, não é? Depois ele fala uma coisa que é muito importante, que ele diz que o empresário grande está junto com a maracutaia. O que ele está criticando aí é uma coisa que em inglês é crony capitalism, mas aqui no Brasil a gente tem o nosso nome, que é o capitalismo clientelista, né? Da relação entre empresários e funcionários do governo e do alto escalão. Ou como chamaria FHC, os anéis burocráticos, que tem algumas outras dimensões, mas enfim. E a gente vai voltar a esse tema depois. Depois ele é questionado sobre o desemprego, ele fala da mecanização, e aí depois ele destaca uma pesquisa da Perseu Abramo, que é um instituto criado pelo PT, que teria mostrado que a população não vê luta de classes, que não vê contradição com o empreendedor. Isso não é evidência de ausência de luta de classes, Guilherme. Isso é a evidência de penetração da ideologia da classe dominante sobre a classe trabalhadora. A existência de luta de classes se verifica em coisas simples, como a existência de greves. Se não existisse luta de classes, nunca teria existido uma greve. E greve é uma coisa que acontece toda hora. Então, enfim. E há uma contradição de interesse. O trabalhador quer trabalhar menos e ganhar mais. O empresário quer que o trabalhador trabalhe mais e ganhe menos. Então, a contradição de interesse é uma coisa real. Pode ser que trabalhadores e empresários façam, digamos assim, alianças, que tenha participação dos lucros, que tenha gestão participativa, claro, eu vou chegar lá, mas negar a existência de contradições, enfim,
é um equívoco, pelo menos no meu modo de ver. Ele próprio, ao longo da entrevista, estabelece contradição dos interesses entre o setor financeiro, o setor dos produtores do mundo real, especialmente os microempresários, que é o que ele defende mais, e as grandes corporações. Ou seja, ele está mostrando que a luta de classes existe não apenas entre a classe trabalhadora e a classe capitalista, mas existe uma luta interna entre as frações da classe capitalista, que tem interesses diferentes. Ele não percebeu isso, mas a própria fala dele fortalece essa percepção. Depois ele defende a economia social de mercado, ele usa essa expressão. Eu acho curioso que um liberal utilize essa expressão, porque o principal país que é representante dessa tese é a Alemanha. E a Alemanha tem alguns dos sindicatos mais fortes do mundo. E tem leis que obrigam que as grandes empresas tenham no conselho trabalhadores e representantes dos trabalhadores para participar das decisões da empresa. Se os liberais brasileiros agora resolverem defender esse tipo de lei, defender o fortalecimento dos sindicatos, defender que os sindicatos devem ter voz nos rumos das empresas, beleza. Eu acho que eles não defendem isso, eu suspeito que eles não defendem isso. Mas é isso que nós temos na Alemanha. Então, e a Alemanha é o grande exemplo da economia social de mercado. Não ficou claro se ele defende isso ou não, porque ninguém da bancada tocou nesse assunto. Eu apenas lamento que as pessoas da bancada não estejam educadas com relação a isso. Mas enfim, vamos seguir. Vamos seguir aqui. Depois ele fala do protecionismo, e aí ele fala uma série de coisas corretas. Aliás, vocês vão ver que eu vou apontar que ele está correto em muitas das, eu diria, os diagnósticos dele, mas as soluções eu tenho divergências. Por exemplo, ele diagnostica que o protecionismo trabalha com muita reserva de mercado, feita pelo Estado para os grandes capitalistas. Correto? E é um grande problema. É o capitalismo clientelista que a gente já tinha falado lá antes. Mas isso, Guilherme, é resultado do crescente poder das grandes corporações sobre os políticos. Tem a ver com financiamento de campanha, tópico que você simplesmente não fala nada. E você dizer que o voto distrital, embora ele seja importante, com todas aquelas ressalvas que eu fiz, porque tem que ter o desenho dos distritos, não pode ser politizado, ele é absolutamente insuficiente, porque os Estados Unidos têm voto distrital, e os Estados Unidos é um dos países onde as corporações mais controlam os políticos. Tem um estudo feito pela Universidade de Princeton que mostra que o cidadão comum praticamente não apita quase nada em relação à economia. A maior parte da população americana defende um salário mínimo de $15, mínimo federal, e essa medida simplesmente não passa. Mais de 90% da população americana é favorável à checagem de antecedentes criminais para venda de arma de fogo, e isso não acontece. Então, quer dizer, por causa do poder das grandes corporações. Então, voto distrital, Guilherme, candidato, não resolve. Precisa mais do que isso. Não é? No nível local é necessário conselhos, mecanismos novos de participação, e no nível nacional, algumas coisas têm que ir para plebiscito. Né? Quando ele é questionado sobre o enfraquecimento da campanha dele e a baixa votação que ele tem nas pesquisas, né? Ninguém foi votado ainda, mas a intenção de voto baixa, ele diz que a campanha ainda vai começar. Ele é então questionado se ele é conservador nos costumes. Ele diz que sim, mas gostaria de entender o que mais se quer dizer com conservador nos costumes. Aí o entrevistado fala em aborto, drogas e política de gênero. Sobre aborto, ele diz que tem que deixar do jeito que está. Política de gênero também ele não tem muito a dizer. E sobre drogas, o que ele ressalta é mudar a legislação para que pequenas empresas possam contratar aprendizes de 14 anos, ganhando 70% do salário mínimo, e que sejam obrigados a continuar na escola. Aí eu fico na dúvida que horas esses aprendizes vão estudar, né? Porque estudando um turno, trabalhando 6 horas, enfim, vão ter um tempo muito pequeno para estudar. E se nós caminharmos para colégios com, enfim, mais integrais, com mais tempo, aí é que a coisa não vai ficar possível, né? Depois ele é questionado sobre Paulo Guedes, que esteve na campanha dele em 89 e que agora está com o Jair Bolsonaro. E aí ele diz que Paulo Guedes vai ter trabalho de fazer as ideias liberais entrarem em Bolsonaro, porque Bolsonaro foi contra o Plano Real, contra privatizações, enfim. Depois ele... aliás, a observação dele sobre Bolsonaro está precisa, eu já tinha feito essa observação anteriormente, né? Estado brasileiro, ele é questionado sobre o Estado brasileiro, se ele mudou muito, mudou pouco. Ele diz que mudou pouco, a nação mudou muito.
Novamente ele remete um mote que tem que ser de baixo para cima. Mas esse de baixo para cima dele, eu acho que ele está se referindo a microempresas, que são importantes, mas ele não comenta, por exemplo, na importância da produção cooperada, que é uma das modalidades de empreendimento da iniciativa privada que mais empregam, que produzem mais felicidade entre os trabalhadores e que mais empoderam os trabalhadores. Ele simplesmente não fala sobre isso, né? E ele também se esquece de dizer que os países que mais avançaram combinaram simplificação e liberdade individual com regulação forte do setor financeiro, sem permitir muita loucura por ali, e forte investimento em direitos sociais, saúde, educação, segurança, não só profissionalizando a gestão, mas botando grande quantidade de recursos mesmo em saúde, educação e segurança. Sobre os problemas do setor bancário, ele diz que o problema é o oligopólio de apenas 5 bancos, que tem que haver concorrência. Também acho que concorrência no setor bancário ajudaria a coisas como reduzir juros e tudo mais, desde que não se formassem cartéis. Ele também condena os cartéis. Depois ele tem uma frase meio curiosa, ele diz que não se inventa político. Eu lamento informar o candidato que se inventa político sim. Aliás, no estado de São Paulo, tem uma quantidade enorme de políticos, deputados estaduais, inventados pelas empresas de plano de seguro-saúde. Teve uma análise da pesquisadora Lígia Bahia sobre isso. E ela mostra que os planos de seguro-saúde, eles praticamente criaram determinadas figuras políticas aí, que não existiam antes. Então, mais uma vez, as grandes corporações inventam políticos e têm uma relação ali próxima com políticos e controlam a política em grande medida, que é necessário enfrentar o financiamento de campanha, mudanças na democracia, democratizar a democracia para enfrentar isso. Nada do que ele fala. Sobre o segundo turno, ele diz, caso não chegue, né, que pelo menos tendo uma campanha, vai poder negociar no segundo turno com um programa. Aí eu concordo com ele. Se é uma coisa programática de ideias, realmente é preferível que seja dessa forma. Depois ele faz uma crítica, ao meu ver, muito correta, o que eu chamaria, ele não usa essa expressão, da porta giratória entre o grande mercado e as instituições públicas. Né? Uma pessoa está dentro de uma instituição do Estado, vai para a iniciativa privada, vai para outra iniciativa privada, depois volta para o Estado e está todo mundo milionário. Ele novamente está correto. Mas novamente ele está correto no diagnóstico, mas não fala muito sobre como solucionar. E vou dar um exemplo aqui. Uma lei que vete que pessoas que trabalham no setor que devem regular possam assumir cargos nesses órgãos reguladores. Tipo, se você trabalhou nessa indústria, você não pode vir para o órgão regulador dessa indústria, porque você tem interesse investido em desregulamentar e a favorecer interesses privados de determinados grupos que você pode estar associado e que você posteriormente pode ganhar dinheiro com isso. Você tem um conflito de interesses. Pronto, eu aqui em pouco tempo inventei uma medida que ajuda a combater isso aí. Enfim. Depois ele fala que quem manda no Banco Central é o setor financeiro. Correto. O setor financeiro tem mais um diagnóstico correto dele. Você vê que ele entende do ramo. Né? Mas, novamente, ele não diz como combater isso. E vou ser sincero com vocês, essa é uma das coisas mais difíceis de se combater. Porque o controle do Banco Central e tentar usar o Banco Central e os bancos públicos para combater o setor financeiro é uma coisa muito complicada, porque gera fuga de capitais e o país entra em instabilidade econômica. Então, esse é um tema que eu teria que falar com um economista para ver qual seria a melhor forma de enfrentar isso. Admito que não saberia assim de cabeça assim improvisar uma resposta. Aí ele é questionado se não seria contraditório quem trabalhou no governo Dilma, estatizante, suas palavras do membro da bancada, ele sendo liberal. E aí ele diz que não, e ele expandiu reformas visando pequenas empresas. Aí é bom lembrar que o governo Dilma fez várias concessões ao setor empresarial. Essa do estímulo que fez ao microempreendedor, eu até concordo, acho correta. Mas o governo Dilma fez várias outras, botou depois Joaquim Levy no ministério, enfim, em cargo de poder, desculpe. E depois trouxe outras pessoas, enfim, ligadas ao setor financeiro para coordenar a economia. Ou seja, fez várias concessões ao setor financeiro, que ele tanto critica, e
as grandes corporações, parte dos problemas do governo Dilma e porque ela se tornou uma esquerda para o capital, como diz o doutor Eurelino Coelho. Se eu estiver pronunciando errado, depois eu corrijo, mas a esquerda para o capital é uma tese de doutorado que ele analisa essa dimensão do PT. Lá atrás, não é só no elemento mais recente, não. Depois ele diz uma coisa que eu tenho uma série de divergências. Ele diz que muita coisa boa foi feita no governo Temer. Teto de gastos que não tem precedente em nenhum lugar do mundo, corte de direito trabalhista, trabalhador serão obrigado a pagar custo de processo só se perder, ou seja, não é sendo desonesto. Se você colocasse que o trabalhador, se for desonesto, tem que pagar os custos do processo, e o empregador, se for desonesto, tem que pagar os custos do processo, ok, eu concordo. Quem é desonesto paga os custos do processo. Mas não é essa a reforma. A reforma penaliza o trabalhador. A reforma tem uma preferência pelo empresário e que o trabalhador se lê. Não tenta mediar a contradição, que seria dizer que a parte que for e se nenhum das partes é desonesta, o Estado cobre os custos do processo. Né? Bem, não basta apenas combater corrupção, é uma coisa que ele diz, mas sim o sistema. Mas como eu tinha mostrado antes, as propostas dele são tímidas e quase inexistentes de como combater a corrupção do sistema, a corrupção sistêmica. Defende organizações de contribuição espontânea, que chama de autênticos, aí tudo ok, não tem nada demais. Ele diz que gosta da ideia da independência do Banco Central, mas antes na entrevista tinha dito que era contra, mas o problema é que hoje é controlado pelo setor financeiro. Ele foi meio escorregadio nessa resposta aí. Acho que o que ele quis dizer é que, sendo controlado pelo setor financeiro, nesse momento não é possível dar independência. Mas será que se der independência não vai haver controle do setor financeiro? Quer dizer, é um questionamento que eu faria, né? Aí ele diz uma coisa interessante e coisas que vão mostrando a honestidade dele, que talvez valha o elogio, apesar de minhas divergências políticas, dele como ser humano. Porque ele diz que quando Dilma teve ele como ministro, ela pediu que ele regulamentasse a ideia de que o consumidor deve ter o direito de saber todos os impostos embutidos, uma coisa que está na Constituição, e não pegou, e ele como ministro poderia ajudar a regulamentar isso daí. E que foi uma gentileza de Dilma. De certa forma, ele está elogiando e reconhecendo o que Dilma fez em relação a ele quando ele foi ministro. Dilma é uma pessoa que, enfim, sofreu impeachment recentemente, algumas pessoas chamam de golpe, como eu, mas enfim, é uma pessoa que divide muitas opiniões, que mesmo as pessoas da esquerda, como eu, não gostam muito de Dilma, e ele foi gentil aí com ela e correto, digamos assim, em reconhecer isso. Mostra um certo traço de caráter positivo. Uma pessoa que é liberal, acho que deve ficar atenta a esse tipo de coisa. Depois ele é questionado sobre a reforma da Previdência. Ele diz uma coisa que o brasileiro tem complexo de súdito. Acho que essa frase talvez pegue um pouco, por causa da questão dos privilégios e tal. E defende que uma reforma da Previdência vai fazer justiça social porque vai combater esses privilégios. Aí eu digo para ele, repetindo a minha fala lá sobre democratização, só com plebiscito. Nosso Congresso não vai enfrentar as corporações. Eu acho praticamente, não é impossível, mas é praticamente impossível, quase impossível. Depois ele fala que não, ele começa a ser repetitivo, ele fala que não quer monopólio, não quer cartéis, defende algumas privatizações, mas a Petrobras tem que mudar o tipo de governança, fala da importância da estabilidade jurídica, financeira, para atrair investimentos, que o Brasil tem muita capacidade de atrair, mas é instabilidade jurídica, instabilidade financeira, o fato de haver muito clientelismo que impede e muitas licitações já com coisas já acordadas, que impede que investidores estrangeiros venham. Existe uma discussão, então, sobre radicalismo e um conciliador. Ele se coloca como conciliador, né? Gregório do Vivier, no Greg News, eu pronunciei meio errado, mas tudo bem, vai. Ele fala sobre que o grande conciliador foi Lula, né? Agora, enfim, além de preso, está sendo alvo desse debate aí entre magistrados. Não vou entrar nesse assunto aqui.
Ele fala sobre a revisão da Constituição e a oportunidade que foi perdida na época do Itamar, porque eles tinham colocado um dispositivo que 5 anos depois poderia se revisar algumas coisas, porque teria alguns problemas na Constituição. Mas aí ficamos sem saber, que a entrevista logo depois termina, que tipo de revisão ele gostaria de fazer. E percebam, a entrevista foi longa e não se falou em saúde praticamente, não se falou em educação, muito pouco, e não se falou quase em segurança. Basicamente se falou de economia, que é o assunto que mais interessa a ele como defensor dos microempreendedores. A minha síntese é que ele é um candidato liberal, talvez tenha algum pouquinho de liberalismo social aí, que é uma tendência europeia, em algumas coisinhas que ele falou, como o Meirelles. Ele e o Meirelles têm algumas coisas em comum, até ele elogiou o Meirelles e tal. Ele é muito focado na questão do microempreendedor. Ele me pareceu sincero, porque ele reconheceu até mesmo pessoas como Dilma, que caíram em desgraça para a maioria dos brasileiros, embora defendida pelo setor da esquerda, que não é o setor que ele está tentando ganhar votos. Quer dizer, por isso que eu acho que esse foi um momento sincero dele, porque ele fez um elogio a uma pessoa de um grupo de pessoas que, embora eu não ache mais que o PT é de esquerda, representa realmente uma esquerda raiz, vamos chamar assim. O PT é mais um partido de centro, foi quando governou, foi o conciliador. Ele fez esse elogio. Então é um tipo de elogio que só pode prejudicar ele do ponto de vista eleitoral. Mas, para mim, mostra sinceridade no caráter, enfim. E ele também reconheceu que o teto de gastos não teve resultados esperados. O que também mostra sinceridade, porque o teto é uma coisa que ele defende, ele defendeu, diz como uma das coisas boas do governo Temer, mas reconhece a realidade que o teto não está tendo o resultado que eles gostariam que tivesse. Então, esse tipo de coisa eu fiquei bem atento, são coisas que mostram, pelo menos sugerem, uma pessoa de bom caráter. Se com certeza, eu não boto minha mão no fogo em cima por político nenhum. Mas ainda mais um político que tem tanto tempo na política, assumiu tantas secretarias e tal, não sei. Mas dá uma aparência, né, ou indícios, talvez, de sinceridade, enfim, do ponto de vista humano, é uma coisa positiva. No mais, eu mostrei minhas divergências com ele, mas me parece uma pessoa, um liberal respeitável do debate, do diálogo, assim como foi a minha caracterização de Amoedo, e acho que é mais uma opção para as pessoas que são liberais, né, que tem essa linha política. Né. Eu aqui mostrei várias das minhas divergências, eu claramente não me identifico como um liberal, mas acho que para esses eleitores ele falou relativamente bem, se comunicando especialmente com a fração de classe dos microempreendedores, porque os grandes capitalistas não gostaram do discurso dele, e o setor financeiro também não. Isso acaba sendo interessante para um liberal que hostilizou dois setores importantes do capitalismo nacional, e só elogiou e só, enfim, destacou o elemento dos microempreendedores, que ele chama dos batalhadores do Brasil e tal. Que eu não sei se ele está incluindo também a classe trabalhadora, me parece que ele foca mais nesse pequeno microempreendedor. É isso aí. É claro que tiveram algumas coisas que eu não abordei, mas acho que deu para abordar o principal e sintetizar e analisar o essencial dessa participação de Guilherme Assif Domingos. Se você gosta do que eu faço, eu peço que você se inscreva no canal, dê um like, compartilhe, que é muito importante para mim. Eu sou André Teixeira Jacobina e aqui é o canal A Nova Máquina do Tempo. Um abração, gente, e a gente se vê por aí.